Meus amados, queridos irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Estamos nós em mais uma noite de segunda-feira para falarmos acerca do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Sabemos que em Cristo Jesus nós temos plena salvação. Em Cristo Jesus nós temos perdão de pecados. E a cruz de Cristo, ela acabou trazendo grandes benefícios para as nossas vidas. Uma das coisas que tem que ser abordada e comentado também aqui hoje é o perigo de não conhecermos os benefícios da cruz de Cristo para as nossas vidas. Infelizmente, existe um grande número de pessoas que já servem a Deus, já servem ao Senhor Jesus há tanto tempo, mas não tem um discernimento claro, não tem um entendimento claro acerca desse assunto. Se porventura ele for evangelizar, se porventura ele for falar acerca de Cristo Jesus, as únicas coisas que ele irá acabar falando são textos repetidos. Mas se porventura for pedido para que então que ele explique aqueles textos, aquelas passagens ou exerça algum argumento acerca do assunto, dificilmente ele conseguirá expor, dificilmente ele conseguirá explicar, dificilmente ele conseguirá apresentar bons argumentos que apresentem os benefícios da cruz de Cristo. O objetivo dessas lives é unicamente um. O objetivo dessas lives é anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo não é prosperidade de empresas. O verdadeiro evangelho de Cristo não é enriquecimento, não é busca ou conquistas ou realizações nesse mundo. Nós sabemos que tudo isso nós alcançamos pela nossa fidelidade. Tudo isso é consequência da nossa obediência, da nossa fé, visto que o próprio Senhor Deus, em revelação ao povo, em Deuteronômio 28, ele lança palavras de bênçãos e maldições, e nesse lançar dessas palavras que diz respeito a bênçãos e maldições, ele deixa bem claro que a nossa fé, que a nossa fidelidade para com Deus acaba também gerando, consequentemente, bênçãos em nossas vidas. Porém, se nós estudarmos acerca do que vem a ser o verdadeiro evangelho de Deus, ou que vem a ser o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, nós iremos ver que ele está ligado diretamente à mensagem acerca de Cristo, a mensagem acerca da cruz, a mensagem acerca da salvação. E nenhum pregador do evangelho de Cristo, nenhum pregador da palavra de Deus pode abrir mão desse tipo de mensagem. É muito interessante que uma das coisas que nós iremos ver e perceber é muitos pregadores nos dias de hoje falando bem acerca das mensagens pregadas por Billy Graham, falando bem acerca das mensagens pregadas por Jim Swaggart, o autor da Bíblia expositiva. E esses pregadores que enchiam estádios, o tipo de mensagem que eles pregavam era exatamente esse. Mensagens que falavam da cruz, mensagens que falavam acerca de Cristo, mensagens que anunciavam o verdadeiro evangelho, e multidões se convertiam a Cristo. Hoje nós podemos perceber que os tipos de mensagens, de pregações mudaram muito.
o tipo de mensagem dos dias de hoje são mensagens que exaltam o homem, glorificam o homem e motiva os seres humanos sempre a buscarem as coisas terrenas, os bens materiais, e desmotivam essas pessoas a buscarem as coisas do alto, as coisas celestiais. Contudo, o ponto principal do assunto de hoje é em cima do tema que está exposto aí: os benefícios da cruz. Eu comecei destacando aqui exatamente da seguinte forma: sabemos que tudo o que Deus faz é bom, e a cruz, morte e ressurreição de Jesus é o melhor presente de Deus para aquele que crê e acredita em Jesus Cristo. Então tudo o que Deus faz é visando o melhor para o ser humano. Tudo o que Deus faz desde o começo é visando o melhor para a humanidade. Porém, o melhor ou a melhor coisa que Deus fez por nós foi exatamente enviar o seu Filho ao mundo para que ele pudesse morrer na cruz, derramar o seu sangue, pelo sangue derramado na cruz, pagar um preço pelos nossos pecados. E ao pagar o preço pelos nossos pecados, nós poderemos ver que ele trouxe grandes benefícios para as nossas vidas. A cruz, o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é o maior e melhor presente de Deus para a humanidade. É justamente por isso que nós não podemos abrir mão disso. Existe um grande número de pessoas que recebem presentes muitas vezes que ele não gosta, que ele não vai usar, e muitas vezes pode ser que ele recebe um presente que não seria aquilo que ele esperava ou que ele imaginava receber, mas ele, para não desagradar o outro, para não fazer feio, ele acaba aceitando. Deus, ele nos presenteia com o seu Filho vindo a esse mundo, e esse presente de Deus acaba se tornando algo irrecusável. Quando eu digo que se torna algo irrecusável, é justamente pelo fato de Cristo Jesus, ele ser o melhor presente que alguém poderia receber. Cristo Jesus, ele pode se tornar o nosso melhor amigo. Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, nos livrou de grandes consequências terríveis. E nos livrando de todas essas grandes consequências terríveis, aceitando ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós podemos usufruir de todos os benefícios. É muito importante destacar que quando eu falo da cruz de Cristo, eu não estou falando da madeira, nem do material usado para fazer a cruz, não. Porque a madeira usada para fazer a cruz não tem poder de fazer nada por nós, mas eu estou me referindo ao sangue de Jesus, a morte e a ressurreição do Senhor. Quando eu destaco isso, quando eu faço referência ao benefício da cruz de Cristo, eu não estou me referindo ao benefício que um crucifixo traz para alguém. Eu não estou me referindo ao benefício que aquela madeira ou aquele material natural usado para fazer a cruz aonde Cristo foi crucificado. Eu não estou dizendo que ele tem algum poder ou algum benefício, não. Quando eu falo acerca dos benefícios da cruz de Cristo, eu estou me referindo claramente à morte e à ressurreição de Jesus. O benefício que é gerado ou que chega para nós,
ele está ligado diretamente à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós fazemos referência à mensagem da cruz, é sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando sobre aquele material, sobre aquele algo natural, sobre aquela madeira, ou sobre aqueles pedaços de madeira que as pessoas pegam e adoram e pegam para si, não. Eu estou me referindo, quando eu digo respeito ao benefício da cruz de Cristo, eu estou me referindo claramente à morte e à ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero destacar aqui, já iniciar, entrar no desenvolvimento dos pontos, apresentar o primeiro ponto acerca do benefício da cruz. Primeiro, o primeiro benefício da cruz é o poder que ela tem de alcançar a todos. A cruz de Cristo, ela tem poder para alcançar todos os que crer na morte, na ressurreição e crer que Jesus Cristo é verdadeiramente o unigênito Filho de Deus. Entenda que o benefício da cruz, ele não veio para alcançar somente alguns escolhidos. O benefício da cruz, ela não veio para alcançar somente alguns eleitos. O benefício da cruz não veio simplesmente para alcançar aqueles que Deus elegeu, predestinou, determinou antecipadamente, como crê a fé reformada. A cruz de Cristo, ela tem o poder de alcançar a todo aquele que crê, confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A cruz de Cristo, ela tem o poder de alcançar o rico, de alcançar o pobre. A cruz de Cristo, ela tem o poder de alcançar qualquer pessoa, independente da sua classe social. A cruz de Cristo, ela tem poder para alcançar, independente da nação onde você esteja. Alguns textos nos falam claramente acerca disso, quando diz, Mateus capítulo 11, versículo 28, quando a palavra de Deus, ela diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entenda que essa palavra todos, diferente daquilo que alguns ensinam, não é simplesmente uma forma exagerada a qual o judeu tinha para se expressar. Podemos dizer sim que provavelmente o judeu tinha sua forma de se comunicar, de se expressar, e algumas pessoas vão dizer que esse todos é simplesmente uma linguagem exagerada do judeu, é simplesmente uma linguagem exagerada que eles tinham. Mas nós sabemos que quando a Bíblia diz acerca desse todos, está se referindo literalmente a todos quanto crê. Eu costumo dizer que a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Quando eu digo que tem o poder de alcançar a todos, eu não estou dizendo que até aqueles que não creem, até aqueles que não confessam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas serão salvos. Eu não estou falando disso. Eu digo que esse todos é todos quanto crê, é todos quanto acreditam, é todos quanto confessam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia diz que com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos no Senhor, para que então nós possamos ser perdoados dos nossos pecados e futuramente alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Tem outro texto que diz, Tito 2,11, que diz que a graça de Deus se manifestou ou trouxe salvação para todos. Nós sabemos que graça diz respeito a um favor imerecido de Deus. Graça é algo que nós não somos dignos,
é algo que nós não somos merecedores de receber, mas que Deus, pelo seu amor, pelo seu grande amor, pelo seu infinito amor, nos oferece, mesmo sem sermos dignos. Muitos que estão na igreja hoje são pessoas que fizeram muitas coisas erradas ao longo da sua vida. São pessoas que aos olhos de muitos não seriam dignos, não seriam merecedores de ser perdoados dos seus pecados. Mas como a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, o derramar do sangue de Cristo, tem poder de alcançar a todos os que confessam a Cristo como Senhor e Salvador e tomam a decisão de mudar de vida, porque só será salvo aquele que muda, aquele que crê, que acredita, que confessa a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porém, é preciso que haja uma mudança, uma transformação, um novo jeito de viver, um novo jeito de ser, para que então a salvação, a verdadeira salvação de Cristo possa chegar para nós e no grande dia da vinda do Senhor, todos nós possamos ser salvos pela nossa fé e pela nossa fidelidade. Então, o primeiro benefício da cruz de Cristo é que a morte, a ressurreição, o derramar do sangue de Cristo tem poder de alcançar a todos que creem, que confessam e que mudam verdadeiramente de vida por amor ao Senhor Jesus. O segundo benefício da cruz é o perdão de todos os nossos pecados. O segundo benefício da cruz é o perdão de todos os nossos pecados. Enquanto o primeiro benefício da cruz é o poder que ela tem de alcançar a todos os que creem, confessam e passam a viver uma nova vida pela fé em Cristo Jesus, o segundo benefício da cruz é o benefício de perdão de todos os nossos pecados. Observe Romanos capítulo 8, versículo 1, quando a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a partir do momento em que nós confessamos Cristo, passamos a crer que a morte e a ressurreição e o derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário tem poder, é poderoso, tem propósito. Daí então, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. A partir daí não adianta os inimigos, os adversários, os incrédulos e muitas vezes até os familiares olhar para o nosso passado, olhar para as nossas antigas práticas e nos apontar, e nos criticar, e nos difamar, passar a dizer que não adianta nós seguirmos a Cristo, porque a própria palavra de Deus diz que, por meio de Cristo, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por meio da cruz, nós somos perdoados e livres da condenação do pecado. Eu destaquei aqui, a principal coisa que todos nós precisamos entender é que todos, por causa do pecado, têm sobre si uma sentença de morte e condenação. Todos, por causa dos seus pecados, têm sobre si uma sentença de morte e condenação. O que é que vai lançar muito no inferno? São os pecados. Pessoas que abriram mão de Cristo. Pessoas que tiveram a oportunidade de se converter a Cristo, de entregarem a sua vida ao Senhor. Pessoas que em algum momento ouviram o Evangelho do Senhor Jesus, mas a escolha dele, a vontade dele, foi de continuar na sua velha prática. Foi de não renunciar às coisas desse mundo. A escolha dele foi de permanecer nos seus delitos e pecados. Essas pessoas têm sobre si uma sentença de morte. Quando nós nascemos por causa da queda, por causa do pecado de Adão,
Nós já nascemos com a sentença de morte. Mas pela fé em Cristo Jesus, pela fé naquilo que Cristo fez na cruz, pela fé no propósito e em tudo que foi feito na cruz, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Ele destaca aqui, isso não é culpa de Deus, mas a culpa disso, mas o culpado disso somos nós mesmos, por causa da maldade que há dentro de nós e por todo o mal que praticamos. Mas por meio de Jesus, nós somos justificados e limpos de todos os nossos pecados. Algumas pessoas, elas gostam de culpar a Deus por muitas coisas que acontecem nesse mundo. Se nós observarmos, quando um pai perde o seu filho, e nós sabemos que a morte, ela passou a existir a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, geralmente eles culpam Deus. Se na África alguém está passando fome, está passando necessidade, é um dos índices de maior violência contra mulheres, de AIDS, grandemente é o índice na África por causa dessa questão. Mas lá também um grande número de pessoas viram as costas para Cristo, não creem em Deus, não acreditam no Senhor. Pessoas que abraçam o candomblé, pessoas que praticam magia negra. E a fome, Deus colocou governantes para que então eles possam cuidar, possam governar. O homem, por causa da sua ganância, por causa do seu pecado, eles são corruptos, são maus, são perversos. O mandamento de Deus é não matarás. E a maioria das pessoas quebra o mandamento de Deus e mata o seu próximo. Tem a consequência. A ordem de Deus é de não matar, mas o homem, por causa do seu pecado, ele mata. E a pergunta que eu faço para você: aonde que isso é culpa de Deus? Sendo que o próprio ser humano escolheu, fez a escolha de matar o seu próximo. Vamos dizer, Deus diz, não adulterarás, um dos mandamentos. A ordem de Deus é não adulterarás, não faça isso. O que é que o ser humano faz? Ele traz sua esposa, destrói seu casamento, vai para longe dos seus filhos. E a pergunta que ele faz é: será que Deus não está me vendo no meu sofrimento? Mas a escolha foi dele, consequência do pecado. Deus tem um mandamento contra o roubo. Esses são os mandamentos morais. Mas o homem, por causa dos seus pecados, ele sempre irá procurar ir contra o querer e a vontade de Deus. O homem, por causa dos seus pecados, ele sempre vai procurar fugir dos planos, dos projetos e do querer e da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. E quando as coisas não dão errado, quando as coisas dão erradas, quando as consequências pelos erros da própria escolha dele não dá certo, ele quer culpar Deus. Tem muita gente que não quer Cristo Jesus em suas vidas, mesmo eles sabendo que um dos benefícios da cruz é o perdão de todos os nossos pecados. Um dos benefícios da cruz, o segundo benefício da cruz, é o perdão de todos os nossos pecados. Nós podemos aceitar a Cristo, não importa os nossos erros, não importa quão grave tenham sido as nossas falhas, não importa quantas vezes nós temos errado, nós temos falhado. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Quando esse versículo ele expressa essa palavra dizendo Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, o Senhor Deus, na inspiração, ele está querendo dizer que aquilo que nós cometemos antes de conhecermos a verdade, Deus não levará em conta. Mas a partir do momento em que nós passamos a conhecer a verdade
e continuamos no pecado, não podemos culpar a Deus se no final sermos condenados. Não podemos culpar a Deus se no final sermos lançados no inferno, porque tudo o que nós iremos receber é a consequência dos nossos pecados, das nossas escolhas, das nossas próprias vontades, mesmo sabendo que Cristo, ele fez tudo o que ele poderia fazer para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos, para que nós alcançássemos salvação em Cristo Jesus. Ainda assim, uma grande maioria prefere virar as costas para Deus. Não adianta culpar a Deus, porque no final são as nossas escolhas, porque deixamos os nossos pecados prevalecerem, que nos condenarão. Mas a cruz de Cristo, o que Cristo fez na cruz do Calvário, pode mudar, transformar e nos conduzir por um novo caminho. Um caminho de fé, um caminho de fidelidade, um caminho de santidade, um caminho não mais segundo o nosso próprio querer, não mais segundo a nossa própria vontade, mas podemos passar a viver debaixo do querer e da vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O primeiro ponto, o primeiro benefício da cruz, ela tem o poder de alcançar a todos que creem e confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O segundo benefício da cruz, ela tem o poder de nos conceder perdão de todos os nossos pecados. Como eu disse, não é a madeira, não é o material que foi usado para fabricar a cruz que tem poder, mas é aquilo que Cristo fez na cruz que tem o poder. A morte, o derramar do sangue e a ressurreição de Cristo que tem o poder de mostrar quem verdadeiramente Ele é. É interessante aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó: e apagada a escrita da ordenança que era contra nós. Ou seja, a lei que nos condenava, agora cumprida em Jesus, hoje não pode mais nos condenar se crermos em Jesus e no que Ele fez na cruz. Então, havia algo que antes de Cristo nos condenava e nos conduzia ao inferno. Mas por meio de Cristo, pelo perdão oferecido por Deus, tudo mudou. Pelo que Cristo fez na cruz, nós podemos ser perdoados de todos os nossos pecados. O terceiro benefício da cruz é aproximar de Deus aqueles que estavam longe e distantes de Deus por causa dos seus pecados. O primeiro benefício da cruz é o primeiro benefício da cruz é o poder de alcançar a todos que creem e confessam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e passam a viver uma nova vida segundo a palavra de Deus. O segundo benefício da cruz é perdão de todos os nossos pecados. O terceiro benefício da cruz é aproximar de Deus aqueles que em outro tempo, em outro período, estavam longe e distantes do Senhor, Deus Pai, por causa dos seus pecados. Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim, ó: diz que os nossos pecados é o que nos separa e nos afasta de Deus. Enquanto o pecado nos afasta de Deus, Jesus, pela cruz, nos aproxima do Senhor.
Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados nos levam para longe de Deus. Os nossos pecados nos levam para longe do Senhor. Mas a cruz de Cristo e a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, ela nos aproxima novamente da presença de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus Cristo é o que nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. E limpos e purificados dos nossos pecados, nós podemos nos aproximar de Deus. Uma das visões que eu acho muito interessante dentro do livro dos profetas é exatamente a visão desse mesmo Isaías, dentro do capítulo 6. Quando então ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E vai dizer que os serafins estavam sobrevoando sobre ele e tinham 6 asas. E quando ele reconhece o quão pecador ele é, ele diz: ai de mim que vou perecer. Ele reconhece que por consequência dos pecados dele, ele não pode olhar para Deus, ele não pode se aproximar de Deus, ele não pode estar na presença de Deus em santidade. Mas aí de repente o próprio Deus, com brasas do altar, limpa e purifica ele. Entendendo isso, que Deus limpou e purificou ele, de repente ele se sente bem diante de Deus. De repente ele se sente bem na presença do Senhor. Foi isso que a cruz de Cristo fez. O terceiro benefício da cruz de Cristo foi aproximar de Deus aqueles que em outro tempo, em outros momentos, estavam distantes e afastados de Deus por causa dos seus pecados. Porque pela morte, ressurreição de Cristo, pelo derramar do sangue do Senhor Jesus na cruz, nós podemos voltar-se diretamente ao Senhor, ao ponto do próprio Senhor Jesus dizer que o véu do templo se rasgou. E quando o véu do templo se rasga, nós passamos a ter livre acesso a Deus. Passamos a ter livre acesso ao Senhor. O quarto benefício, então, recapitulando, o primeiro benefício da cruz é que ela tem o poder de salvar, ela tem o poder de alcançar todos, independente da raça, cor, classe social, se é rico, se é pobre, independente da nação que essa pessoa esteja. A salvação de Deus, ela tem poder de alcançar a todos os que creem e confessam a Cristo como Senhor e Salvador e passam a viver uma vida de fidelidade diante de Deus. O segundo benefício da cruz é o poder que ela tem de nos perdoar de todos os nossos pecados. O terceiro benefício da cruz é o poder que ela tem de aproximar de Deus aqueles que em outro tempo ou em outro período estavam longe e distantes do Senhor. O quarto benefício da cruz é que por meio da cruz nós deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos amigos dele. O quarto benefício da cruz é que por meio de Cristo, nós deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos amigos dele. Romanos capítulo 5, versículo 10. É só um dos versículos que mostra ou demonstra acerca disso. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz que
nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Existem muitos outros versículos que expressam exatamente essa questão. Que antes de confessarmos Cristo como Senhor e Salvador, antes de crermos em quem Jesus Cristo é, antes de renunciarmos a nós mesmos para obedecermos a palavra de Deus, antes de abrirmos mão do mundo, enquanto estávamos no mundo perdidos em nossos delitos e pecados, nós éramos inimigos de Deus. A própria Bíblia vai dizer que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Geralmente, quando eu estou pregando ou ministrando na igreja, uma das coisas que eu geralmente costumo dizer é que nós corremos grande perigo. Aquela pessoa que está mergulhada nos seus delitos e pecados, aquela pessoa que está andando no mundo sem o temor de Deus, ela corre um grande perigo. Esse perigo, ele existe porque imagina você ser inimigo ou adversário do ser mais poderoso que existe. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar isso? Quando a Bíblia apresenta-nos antes de Cristo como inimigos de Deus, é preciso nós pararmos para refletirmos que antes de Cristo nós éramos inimigos do ser mais poderoso que existe em todo o mundo, conhecido e desconhecido. Imagina você sendo inimigo do ser mais poderoso que existe. A Bíblia, ela diz que nós não devemos temer aquele que tem o poder de matar simplesmente o nosso corpo. Nós não devemos temer os homens que têm o poder de matar o nosso corpo. Mas nós devemos temer aquele que tem o poder de matar o nosso corpo e lançar a nossa alma no inferno. Tem muita gente temendo mais o homem do que a Deus. Tem muita gente valorizando mais os homens do que a Deus. Tem muita gente valorizando mais a amizade dos homens do que a amizade para com Deus. E estão nesse mundo perdidos, sem rumo, sem direção, sem se importar com o querer e com a vontade de Deus. Mas nós que um dia confessamos a Cristo como Senhor e como Salvador das nossas vidas, é diferente. Por meio da cruz de Cristo, o quarto benefício da cruz de Cristo é que ela nos tornou amigos íntimos de Deus. A cruz de Cristo, ela não nos tornou simplesmente amigos. A cruz de Cristo, ela nos tornou irmãos. A cruz de Cristo, ela nos tornou filhos de Deus. Que benefício glorioso. Que benefício grandioso. Você poder declarar para todo mundo que você não é simplesmente mais um, que você não é qualquer pessoa. Você poder declarar para o mundo que você é amigo de Deus, que você é co-herdeiro de Cristo, que você é filho de Deus por meio daquilo que Cristo fez na cruz. Antes de Cristo nós éramos simplesmente criaturas ou criação de Deus,
mas por meio de Cristo é que nós nos tornamos verdadeiramente filhos e amigos de Deus. Para concluir, o quinto ponto, recapitulando. O primeiro ponto, o primeiro benefício da cruz é o poder que ela tem de alcançar a todos. Todos os que confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e passam a viver uma vida de fidelidade para com o Senhor. Segundo benefício da cruz é o poder que ela tem de nos perdoar de todos os nossos pecados. Terceiro benefício da cruz, o poder que ela tem de nos aproximar de Deus. Quarto benefício da cruz, o poder que ela tem de nos fazer amigos íntimos de Deus. Quinto benefício da cruz, para aqueles que creem na obra da cruz, realizada por Jesus no que diz respeito à sua morte e à sua ressurreição, é que por meio dele nós encontramos total e completa salvação. Na cruz de Cristo, por meio da cruz de Cristo, nós encontramos total e completa salvação. O que Cristo fez na cruz foi perfeito. Não precisa de mais nenhum complemento. O que Cristo fez na cruz foi uma obra completa e perfeita para a salvação do ser humano. Diferente do que os cristãos do primeiro século diziam, ou quando a igreja primitiva ali começou, eles querendo unir a cruz de Cristo com a lei estabelecida dentro do Antigo Testamento, dizendo que além da cruz, além de crer em Cristo, é preciso circuncidar, além de crer em Cristo, é preciso participar dos ritos cerimoniais para que sejam salvos, senão não seriam salvos, colocando a obra da cruz como algo incompleto. E nós sabemos que a obra da cruz foi algo perfeito. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi algo perfeito. Não precisa mais de nenhum complemento. Não precisa eu me circuncidar. Não precisa eu me tornar judeu para ser salvo. Não precisa eu sair do meu país e ir lá para Jerusalém, para o templo, ir lá banhar no Rio Jordão, ser batizado no Rio Jordão. Não precisa de nada disso. A obra que Cristo fez na cruz é perfeita e completa. O que nós precisamos é simplesmente crer no poder do que Cristo fez na cruz. O que nós precisamos é entender aquilo que Cristo fez na cruz. O que nós precisamos é crer, acreditar e confiar que pela cruz de Cristo nós alcançamos plena salvação no Senhor Deus, aquele que é todo poderoso. Amém. Começamos a live aí mais cedo, por volta de 8h10, 8h15 no máximo. Já estamos falando aí há cerca de 1 hora. Você que não acompanhou a live desde o princípio, desde o começo, e tem curiosidade de entender os benefícios da cruz de Cristo, essa live vai ficar salva aí no meu Instagram, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, ou 20 horas e 10 minutos, 20 horas e 30 minutos, no caso 8h10, 8h15, ou no máximo estourando 8h30, eu estarei aqui com um ponto, com um assunto,
que diz respeito à verdadeira mensagem, ao verdadeiro evangelho, a mensagem cristocêntrica. Na última, se eu não me engano, eu não sei se foi quinta ou foi segunda-feira, a última live que eu fiz, eu destaquei o porquê que Jesus Cristo veio ao mundo. E destaquei para salvar os perdidos, destaquei pelo menos 6 ou 7 pontos. Hoje eu destaquei 5 pontos, a qual dizem respeito aos benefícios da cruz de Cristo. Recapitulando acerca desses benefícios, para que a gente conclua a live aqui e nós possamos resumir e concluir. O primeiro benefício da cruz é o poder que ela tem de alcançar a todos, ou seja, de salvar a todos que creem, confessam e passam a viver uma vida de fidelidade para com Deus. O segundo benefício da cruz é o poder que ela tem de nos perdoar de todos os nossos pecados. O terceiro benefício da cruz é o poder que ela tem de aproximar de Deus aqueles que estavam longe e distantes do Senhor por causa dos seus pecados. O quarto benefício da cruz é que por meio da cruz nós deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos amigos de Deus. O quinto benefício da cruz é que por meio da cruz, pela morte, pela ressurreição de Jesus, para aqueles que creem na obra da cruz, realizada por Jesus, diz respeito à morte e ressurreição, e que por meio dela nós encontramos completa salvação. O quinto ponto é que por meio de Cristo, ou por meio da cruz, nós encontramos perfeita e completa salvação. Não precisamos nos circuncidar para ser salvos, não precisamos nos tornar judeus para ser salvos, não precisamos nos batizar no Rio Jordão para ser salvo, não precisamos comprar toalha ungida, óleo ungido, ou aquilo que as igrejas neopentecostais usam de manipulação para enriquecimento próprio. Nós precisamos simplesmente crer, confiar, acreditar, permanecer fiel a Deus até a morte ou até o fim, para que sejamos salvos por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Então pode ser que no meio da semana, provavelmente se nós formos gravar outra live, provavelmente será na quinta-feira. Na quinta-feira aí, entre esse horário, 8, 8 e 10, no máximo até 8 e meia, na quinta-feira, se tudo correr bem. Mas se não correr bem, provavelmente na segunda-feira estaremos aqui. Então, segunda e quinta-feira, fica ligado aí no seu Instagram. Quando aparecer a notificaçãozinha lá, o Jame está ao vivo. Nós estamos aqui gravando, falando acerca do verdadeiro Evangelho de Cristo. E sabemos que o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele exalta Cristo, exalta a obra de Cristo, exalta a cruz de Cristo, exalta tudo o que Deus fez para nos conceder plena salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Até mais.